Agora vamos dar, então, prosseguimento à nossa caminhada no livro de Daniel. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 4. A título de introdução, eu vou fazer uma primeira leitura curta dos versos 1 a 3. E aí a gente faz uma paradinha. Daniel, capítulo 4, versos 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Isso que vocês acabaram de ouvir e ler é o preâmbulo de uma carta. Quando alguém escreve uma carta, ele inicia com um preâmbulo. E essa carta, ela é um ofício internacional, escrito pelo homem mais poderoso do mundo à época, Nabucodonosor, e que foi enviada para todas as nações do mundo à época. Nós lemos ali: todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. E nesse preâmbulo, este homem mais poderoso do mundo, enviando uma carta a todo o mundo, ele começa glorificando o Deus Altíssimo. Vocês perceberam isso ou não? O Nabucodonosor. Vocês percebem a transformação na vida desse homem? Nós estamos caminhando aqui no livro de Daniel. Todos os capítulos a gente falou dele, e esse nós vamos falar dele de novo. No capítulo 1, nós vimos ele escravizando o povo de Deus. No capítulo 2, nós vimos ele mostrando a sua vileza, a sua tirania, mandando despedaçar as pessoas que não o atendiam. No capítulo 3, ontem, nós vimos ele resistindo fortemente à palavra de Deus. E agora, no capítulo 4, nós vemos este mesmo homem proferindo tais palavras: o seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O que aconteceu com esse cara? É o assunto da carta. Nós lemos o preâmbulo da carta e o restante do capítulo é o desenvolvimento da carta, que ele escreveu. E ele mesmo vai relatar para nós o que aconteceu com ele para ele mudar tão radicalmente o seu entendimento. A título de curiosidade, a Bíblia tem 1290 capítulos. Este aqui que está diante de nós, Daniel capítulo 4, é o único da Bíblia inteira que foi escrito por um gentil, por este homem chamado Nabucodonosor. Foi escrita no auge do seu poder, quando ele era o homem mais poderoso do mundo. E ela foi inserida por Daniel nas Escrituras Sagradas, sob a supervisão do Espírito Santo, para que, por esta carta que este rei escreveu, Deus seja glorificado. O tema deste capítulo, o tema da nossa meditação, o tema dessa carta, é a soberania de Deus na salvação de um miserável pecador. A soberania, o poder onipotente de Deus na salvação de um homem morto em delitos e pecados. É isso
que nós vamos ver no decorrer da exposição. Espero que o Senhor nos abençoe, nos ilumine o entendimento, glorifique o nome de Cristo aqui no nosso meio, quebre corações duros, regenere um povo para Ele, para o seu reino, que Ele expanda o seu reino aqui, agora, em nome de Jesus. Nabucodonosor teve mais um sonho. É o sonhador. E Daniel, mais uma vez, ajuda o Nabuco a compreender. Eu vou fazer a leitura do sonho, versos 4 a 18. Vou botar meu zóio aqui. Ontem eu tive dificuldade. Hoje eu lembrei de trazer. Diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. 2 pontos. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra atada, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Até aqui foi o sonho deste homem. Ele sonhou com uma grande árvore, forte, alta, esplendorosa, magnífica, com uma folhagem formosa, frondosa, com fruto abundante, que dava sombra para todos os seres da terra. Mas ele ouviu alguém descendo, dando a seguinte ordem: corta a árvore, derruba o fruto, derriça as folhas, mete a motosserra, taca-lhe o machado.
mas deixa o toco. Prende com cadeia e deixa um tempo lá. 7 tempos. Esse foi o sonho. Quando que isso aqui aconteceu? Ontem o Bruno pregou o capítulo 3, onde Nabucodonosor manda para a fornalha 3 homens, porque não o adoraram. E ele vê 4 homens. O quarto era o Cristo pré-encarnado. Este sonho que ele teve agora aconteceu por volta de 20 a 30 anos depois do acontecimento do capítulo 3. E qual é a condição de Nabucodonosor na ocasião que ele teve o sonho? Ele mesmo disse, ele era um idólatra e um politeísta. Olha no versículo 8. Ele diz, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Bel era o Deus dele. E no qual há o espírito dos deuses santos. Nabucodonosor aqui, na ocasião em que ele teve esse sonho, ele era um idólatra e politeísta. E aqui no verso 17, coloca o seu olho ali. Deus declara para nós e para Nabucodonosor qual é o seu propósito com essa visão. Verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de quê? Está a finalidade aqui, o propósito. A fim de quê? A fim de que conheçam os viventes, no plural, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Qual é o propósito de Deus com tudo isso? O propósito dele é ensinar não apenas a Nabucodonosor, mas a todos os viventes que ele, Deus, é soberano. Esse é o propósito dele. E evidentemente ele atingiu esse propósito, como nós pudemos ler no preâmbulo da carta. Nabucodonosor compreendeu claramente que Deus é o Altíssimo, que ele domina, o seu reino é um reino sempiterno. Ele compreendeu pessoalmente e ele produz um ofício internacional declarando essa verdade a todos os viventes. E este ensino que Nabucodonosor aprendeu, que ele informou a toda a sua geração, pela palavra de Deus está chegando a você hoje. 2.600 anos depois. Porque a palavra de Deus é eterna. Sempre atual. E sempre cumprirá o propósito do Senhor. E o propósito dele com esta palavra, não apenas nesse capítulo, mas todo o livro de Daniel, é ensinar uma coisa para todos os viventes: que o céu domina. Que Deus é soberano. Esse é o tema central do livro, esse é o tema central da nossa exposição. Esse é o tema central de Daniel. E mais uma vez aqui, nessa pequena leitura, fica evidente para nós o que nós já vimos em outras exposições. A inutilidade da ciência humana para se revelar as verdadeiras questões importantes da vida. E nós, como a gente disse aqui, o Nabucodonosor, ele é um sonhador. No capítulo 2 ele teve um sonho, e aqui ele tem outro. Mas vocês vão lembrar que no capítulo 2, ele chama os cientistas e ele pede 2 coisas. Vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei e vocês têm que me dizer o que significa o que eu sonhei. E eles, evidentemente, não puderam fazer nada. Agora ele chama os cientistas, mas ele muda um pouco, ele conta o sonho. Porém, eles não puderam fazer nada. Sabe por quê? Porque a sabedoria deste mundo não pode ajudar em nada nas questões importantes da nossa vida. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. A pessoa pode ter um PhD,
pode estudar 100 anos da sua vida. Se ela não tiver o temor do Senhor, ela não passa de um tolo. Se você, já falei isso, vou repetir, com 15 anos, com 20 anos, viveu pouco, tem o temor do Senhor, você é mais sábio do que todos os seus mestres que não conhecem a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. O salmista diz: eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Os cientistas não puderam ajudar. Somente Daniel, pelo poder de Deus, poderia fazê-lo. Então, o Daniel vai interpretar o sonho. Vamos caminhando aqui por partes. Verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Aqui eu só faço uma pequena pausa. A solenidade do significado. Daniel, quando entendeu o que tudo aquilo significava, ele ficou atônito. Ficar atônito é ficar assombrado. Ou na NTLH, ficar de cara. Boca aberta, assombrado, assustado. E o próprio rei percebeu isso. O rei falou: relaxa, filho, fala aí, desembucha. Né? Pode falar, não fica com medo não, não fica cabreiro não, pode falar. Então, é solene o significado. Muito solene. E aí ele vai dar a interpretação, como nós vamos ver aqui, em 3 etapas. Primeira delas, versos 20 a 22. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as árvores do céu faziam morada, és tu, ó rei. A árvore és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. Primeira parte da interpretação. A árvore és tu. O grande Nabucodonosor. O mega imperador. O grande estadista. O supremo estrategista militar. O conquistador do mundo. O grande construtor. O grande arquiteto. O idealizador dos jardins suspensos da Babilônia. Riquíssimo, poderosíssimo. És tu. Tu és esta árvore. Essa é a primeira parte da interpretação. Segunda parte, versos 23 a 25. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. 2 pontos. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Segunda parte da interpretação. A poda radical que tu viste
É o juízo de Deus sobre a tua vida, Nabucodonosor. Como será esse juízo? Tu serás expulso de entre os homens. Tu comerás erva com os animais, e não é alface, nem rúcula, é capim. Tu serás molhado do orvalho, você vai dormir lá no relento, com os carrapatos e com os pernilongos. Durante 7 tempos. Não sabemos se aqui são 7 anos, 7 meses, 7 dias. Mas na Bíblia, o número 7 representa plenitude. Deus criou o mundo em 7 dias, por exemplo. É um tempo perfeito. O tempo de Deus. Até que conheças. Essas coisas acontecerão contigo até que conheças que o Altíssimo tem domínio. O propósito dessa poda é ensinar a Nabucodonosor quem governa. E preste atenção no texto. Aqui ele está dizendo, até que conheças, verso 25. Anteriormente, ele disse, até que conheçam os viventes, lembra? Então, ele tinha um propósito de ensinar todos os viventes, mas agora ele está tratando particularmente, pessoalmente, com Nabucodonosor, porque ele está usando a segunda pessoa do singular. Até que tu conheças. Deus vem tratar particularmente agora contigo, rei. Essa é a segunda parte da interpretação. Juízo de Deus sobre a tua vida. Terceira parte, verso 26 apenas. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Terceira parte da interpretação. A cepa, o toquinho que vai ficar, é a misericórdia de Deus para contigo. O propósito de Deus, Nabucodonosor, não é te destruir, mas te ensinar. Ele trará juízo sobre a tua vida, porém com graça. Como um papai educa o filho, com amor, visando o bem. Novamente, vamos comparar os 2 sonhos. O primeiro sonho, uma grande estátua. O segundo sonho, uma grande árvore. Semelhanças. Os 2 sonhos representam a mesma coisa, querem ensinar a mesma coisa. Deus é soberano sobre as grandezas. Mas os 2 sonhos têm diferenças entre si. No primeiro sonho, a estátua era totalmente esmiuçada, virava pó e sumia. Lembram? No segundo sonho, a árvore é cortada, mas fica um toco. O primeiro sonho representa o juízo de Deus sobre os reinos deste mundo. Ele trará a sua justiça e ele vai extirpar todos os reinos deste mundo. O segundo sonho representa o juízo de Deus sobre o orgulho humano de quem ele ama e quer tratar. O primeiro sonho é juízo com justiça. O segundo sonho, juízo com graça. O propósito de Deus, Nabucodonosor, não é te destruir, mas te ensinar. Ele trará juízo sobre a tua vida, porém com graça. O teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Faz tempo que Deus está tentando te ensinar isso, né? Está difícil de se aprender. Então o Senhor vai usar um novo método pedagógico. A dor. E aí Daniel, meus irmãos, no verso 27, ele faz uma conclusão. Toda vez que alguém prega a palavra, no final ele faz uma aplicação, não faz? É isso que Daniel está fazendo. Ele pregou a palavra de Deus para o Nabucodonosor, agora ele vai chamar uma exortação. Ele fala ali, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez,
se prolongue a tua tranquilidade. Irmãos, Daniel, esse homem de Deus, esse homem transformado por Deus, é bonito a gente ver o fruto do Espírito nesse homem. Por exemplo, nós vemos compaixão. A gente já tinha lido lá no verso 19 que ele esteve atônito, lembra? Atônito, de cara. Horrorizado, assombrado com as coisas que iriam acontecer. E lembra do contexto, nunca se esqueça. Nabucodonosor é o cara que destruiu sua nação. Nabucodonosor é o cara que o trouxera como escravo. Nabucodonosor é o mesmo cara que havia exigido adoração. Nabucodonosor é o cara que mandou matar na fornalha os seus amigos. E ainda assim, Daniel, quando soube daquelas coisas que sobreviriam a Nabucodonosor, ele teve compaixão. Se fosse eu, filho, agora vai arder pra você. Agora você vai ver, chegou tua hora. Mas este homem de Deus tratou com compaixão o seu inimigo. O Espírito de Cristo habita em Daniel. Ele não é um homem qualquer. Ele é um novo homem. A nova criação. Uma nova criatura. O verdadeiro ser humano. Criado à imagem e semelhança do Filho de Deus. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não nós. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. O prazer de Deus não é a destruição do perverso, mas é a conversão e a salvação dele. Se Deus não tem prazer, por que nós haveríamos de ter? Somos acaso maiores do que o Deus que nos criou? E outra característica desse homem, a sua intrepidez. Nesse verso que está diante de nós aqui, o 27. Daniel sabia do risco que ele corria. Ele estava ali, cara a cara, com o homem mais poderoso do mundo. Ele está falando para o cara assim, é igual você chegar hoje para o Donald Trump, Heitor. Assim, cara, se arrependa, rapaz. E talvez Deus tenha misericórdia de você. Não é simples. Ele está diante do homem mais poderoso do mundo, um homem perverso, mau, sanguinário. E ele diz para o cara, se arrependa. Intrepidez. O papel de um arauto. Sabe o que é um arauto? É aquele que leva a mensagem do seu rei. O papel de um arauto é entregar a mensagem do rei, sem acrescentar e sem tirar, sem colocar emoção. Entregar a mensagem do rei com fidelidade, não importa para quem e não importa as circunstâncias. É isso que Daniel está fazendo. Entregando com fidelidade a palavra de Deus para Nabucodonosor, o déspota, tirano, violento, mais poderoso do mundo. Se arrepende, meu filho. É isso que ele está dizendo. E aí nós vemos, dos versos 28 a 30, o cumprimento do sonho. Olha lá, verso 28 a 30. Vou até tomar uma água. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ponto. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo.
e far-te-ão comer ervas como aos bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele virou um lobisomem. A palavra existe, os estudiosos dizem que o que aconteceu com Nabucodonosor, a ciência chama de licantropia. Tropia é a mudança, né, do homem, e licos é o lobo. Né? A lenda do lobisomem é a licantropia, ou boantropia, ou zoantropia. Eu peguei na Wikipédia a definição de licantropia, presta atenção. Licantropia clínica é uma rara síndrome psiquiátrica na qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar ou, de fato, ter se transformado em um animal, ou que tal pessoa é, de alguma forma, um animal. Indivíduos afetados relatam a crença ilusória de que se transformaram ou que estão no processo de se transformar em outro animal. Já foi relacionada com as alterações de estado da mente que acompanham a psicose, sendo que a transformação ocorre na mente e comportamento da pessoa afligida. Aquele que pensou que era Deus precisou ser feito bicho para aprender que era gente. No capítulo 2, o sonho da estátua. Já falei para vocês que o capítulo 7 é um sonho paralelo. A estátua, Deus dá a visão dos 4 reinos do mundo, em forma de estátua, metais preciosos. No capítulo 7, são os mesmos 4 impérios, porém a imagem não é de metal precioso, são de bestas selvagens. O capítulo 2 é o ponto de vista do homem sobre a glória humana, a glória dos reinos humanos. Ouro, prata, esplendor, glória. É assim que o homem vê o poder humano. Como que Deus vê? Quando um ser humano quer tomar o poder que só pertence a Deus para si, Deus vê esse ser humano como uma besta. Quando o homem quer ser como Deus, ele se torna como uma besta. E aqui, irmãos, nesse texto que nós estamos diante de nós, a gente vê a mórbida indolência do pecador. Lembra? Só recapitula comigo, nós estamos caminhando no livro. No capítulo 1, Deus, na sua graça, cercou Nabucodonosor de crentes. E crentes com testemunho. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Crente bom. No capítulo 2, Deus fala diretamente com Daniel, por meio de sonhos. E ainda manda um profeta para interpretar. Nabucodonosor, ele até reconheceu alguma coisa da grandeza de Deus. Nós estamos com Daniel aberto, vamos voltar lá no finalzinho do capítulo 2, verso 47. (2:47) 2:47. Disse o rei a Daniel, esse rei aqui é o Nabuco, certamente o vosso Deus, queridos, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ele não diz certamente o meu Deus. Depois de toda a experiência que ele teve, ele disse o vosso Deus. Esse é o capítulo 2. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua longanimidade, na sua paciência, que é inesgotável. No capítulo 3,
a gente viu, o Bruno falou muito bem ontem à noite. A estátua era de ouro, prata, bronze e ferro. Nabucodonosor falou, não, vai ser inteira de ouro. Não tem nada disso de eu perder o meu reino. É tudo meu. Nabucodonosor resiste frontalmente à palavra de Deus. E aí Deus mostra a sua glória, humilha Nabucodonosor, e quando o Todo-Poderoso da terra, entre aspas, quer matar os 3 na fornalha, Deus manda um 4º homem, semelhante ao Filho dos Deuses. E não acontece nada, nem cheiro de fumaça os caras pegam. E depois de ter visto tudo isso, olha comigo a reação de Nabucodonosor, capítulo 3, 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de quem? De Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele não diz, bendito seja o meu Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Não, bendito seja o Deus deles. Vou falar uma coisa para vocês. Convívio com crente é bom, mas não salva. Ter conhecimento de teologia, saber intelectualmente que Deus é soberano, é bom, mas não salva. Milagre nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Porque o Nabucodonosor viu um bruto aqui na frente dele. Viu vários, né? Mas esse aqui ele viu. E ele permanece aqui, cego. Agora nós chegamos aqui no nosso capítulo 4. Como eu disse, 20 ou 30 anos se passaram depois de todas essas coisas. E ele permanece exatamente igual. A gente viu lá no versículo 4 que ele diz assim, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. De boa, na NTLH. Ele viu todas essas coisas e estava de boa. Suave na nave. Sossegado aonde, Vitor? Sussa na montanha-russa. Os caras falaram aqui. Sussa na montanha-russa. Eu já tinha ouvido de boa na lagoa. Hã? Tranquilo como esquilo. Tranquilo como esquilo. Nabucodonosor, depois de todas essas experiências, estava tranquilo em sua casa e feliz no seu palácio. E aí Deus, que Deus paciente, amoroso, dá mais um sonho, mais um. E aí manda mais uma vez um dos seus servos, um dos seus filhos, Daniel, exortar o rei, como nós lemos. Rei, põe fim aos teus pecados. Rei, arrepende-te. E aí nós lemos aqui, meus irmãos, no verso 29. Olha ali o que está escrito, vamos ler de novo. Ao cabo de 12 meses. 12 meses, mais um ano se passou. Passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eu, meu, minha. Este é o problema do homem em estado de pecado. Uma coisa chamada eu. O ser humano em estado de pecado é um escravo do seu próprio ego. E não pense vocês, meus irmãos, que isso aqui se refere a Nabucodonosor apenas. Nabucodonosor é uma figura nossa. Nós podemos não ter toda a glória militar, econômica, política que ele teve. Mas nós temos exatamente o mesmo coração. Eu tenho 4 filhos. Todos eles. A primeira coisa que eles aprendem a falar é mamãe. A segunda, sabe o que é? É meu.
é meu. Quando vocês tiverem de vocês, profeta aqui falando. Eles vão aprender a falar, oi mamãe, mamãe. Depois vão falar, é meu. Desviam-se os ímpios desde a madre. Nascem e se desencaminham, proferindo mentiras. Eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a nossa condição por nascimento. Quer você goste, quer não. Quando você está numa festa e reúne todo mundo para tirar uma foto coletiva, aqui a gente costuma fazer quando termina o acampamento, junta todo mundo e tira foto. 150 pessoas na foto. Quando essa foto chegar no grupo, qual é a primeira pessoa que você vai procurar na foto? É uma pessoa chamada eu. Não, eu. Você é burro, hein, velho? Limitadinho ele, né? Perdão, irmão, eu te ofendi aí. O Felipe tinha falado para não usar até a palavra torpe, xingando o cara aqui. Meus irmãos, o ser humano em estado de pecado é o senhor da sua própria existência. Egocêntrico, autossuficiente, independente, orgulhoso, dominador. O maior problema do homem é o eu. E a solução de Deus para o maior problema do homem é a cruz. Lá na cruz, Jesus Cristo, que tinha tudo para se orgulhar. O Thor leu, Filipenses 2, 5 a 11. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o verdadeiro homem, que sendo Deus não fez questão de ser como Deus. Nós nascemos como falsos homens, que sendo meras criaturas queremos ser como Deus. Este é o problema de todos nós quando nós nascemos aqui. Nós somos como Nabucodonosor. Queremos ser como Deus. Este velho homem, Adão, de qual nós viemos, precisa morrer. Tem que morrer. Lá na cruz, Deus crucificou o meu velho homem. E quando ele, ao terceiro dia, ressuscitou o seu filho, eu, pela fé, fui ressuscitado juntamente com ele em novidade de vida. Isso é o evangelho, meus irmãos. Não confunda evangelho com religião. E religião é você obedecer comportamentos. Vou fazer isso, vou parar de fazer aquilo. O evangelho é você ser morto. Não pela tua força, pelo poder de Deus. Pela obra de Cristo. Vida cristã não é mudança de comportamento.
Vida cristã é a morte do velho homem e a ressurreição do novo. Eu estou crucificado com Cristo, disse Paulo, e vivo não mais eu, o Nabucodonosor, mas Cristo vive em mim. Você crê nisso? O eu é o maior problema do ser humano. Fala-se tanto hoje em dia de autoestima, principalmente para vocês, os jovens. Autoestima. Autoestima é o que tinha Nabucodonosor. Autoestima. Quando Jesus diz assim, quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do meu nome, esse a achará. Autoestima? Ou estima do alto? São coisas diferentes. O mundo vai te ensinar, você tem que amar a você mesmo. Jesus vai te ensinar, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O eu tem que morrer. Isso acontece lá na cruz. O ápice da glória de Deus. Ele investiu muito poder para criar o mundo. Mas ele investiu muito mais poder para redimir o homem caído. Trocar o coração de pedra e dar um coração de carne. Isso é o evangelho. Não tem nada a ver com religião. O eu precisa morrer. Deus estava tentando ensinar isso para o Nabucodonosor. Mas pensa num homem burro. Burro não. Morto em delitos e pecados. Ele vinha tentando ensinar isso de muitas maneiras, mas ele, não é que ele não entendeu. Tanto é que no capítulo 2 e no capítulo 3, ele declarou. Entender não é difícil. O problema é aceitar. A igreja está cheio de gente que declara a soberania de Deus, mas cujo coração nunca se dobrou diante de Deus. Nabucodonosor falou bonito de Deus. No capítulo 2, no capítulo 3, é o Altíssimo. Governa, é poderoso, olha que lindo. Está louvando a Deus, está nada. É um rebelde. Professar cristianismo não muda nada na vida de ninguém. O que muda é a morte do velho homem lá na cruz com Cristo. Então, como Deus já vinha tentando ensinar isso a Nabucodonosor, e Nabucodonosor está resistindo, ele, como eu disse, vai usar um novo método pedagógico, a dor. C.S. Lewis tem uma frase muito conhecida. Ele diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas ele clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. A pedagogia da dor, sofrimento e humilhação. E olha aqui, se não é isso que aconteceu nos versos 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa
lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento. Também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meus irmãos, Deus é soberano. Ele sempre atinge o seu objetivo. Nas palavras de Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Nabucodonosor dizendo assim: levantei os olhos ao céu. Aquele homem duro precisou ser nocauteado, caiu na lona para poder olhar para cima. Benditas aflições. Benditas aflições. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, 67. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Ele diz: levantei os olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. Enquanto ele olhava para si, ele enlouqueceu. Quando ele olhou para Deus, recuperou o entendimento. Aquele que pensou que era Deus, precisou ser feito um bicho para entender que era gente. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Qual é a suma do que nós temos aqui? Qual é o resumo do que nós vimos no capítulo 4? Primeiro, o Senhor é soberano. Soberano sobre os reinos da terra e soberano sobre as vidas de cada homem. Segundo, o ser humano em estado de pecado não reconhece essa soberania. Ele pode até entendê-la intelectualmente e professar com a boca, mas não aceita isso no seu coração. A serpente, quando falou com Adão e Eva, foi: como Deus sereis. E o terceiro ensino: Deus, sendo soberano, Ele fará o homem aprender isso sim. De um jeito ou de outro. Ele vai ensinar o homem que ele é soberano, trazendo juízo sobre o homem. Agora, esse juízo, ele pode vir misturado com graça. Foi o caso que aconteceu com Nabucodonosor, nós vimos claramente aqui. Ou este juízo pode vir apenas com justiça, que é o que nós vamos ver hoje à noite. Se nós fôssemos resumir todo o ensino do capítulo 4 em uma frase, seria a frase que está escrita
no versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. E eu termino dizendo a você: você já nasceu de novo. Quem governa a sua vida é o Rei Altíssimo ou é o eu? Eu não estou perguntando se você professa Jesus com a boca. Eu não estou perguntando se você tem boa teologia. Nabucodonosor tinha ambas as coisas. Eu estou perguntando se você já nasceu de novo. O seu velho homem já foi crucificado com Cristo? Desta questão depende toda a sua vida. Farei aqui como Daniel fez com Nabucodonosor. Põe fim aos teus pecados. Arrependa-se de quem você é. Receba o Senhor Jesus. Ele está chamando. A misericórdia dele está se renovando. O mais novo aqui tem 15 anos. Para o mais novo aqui faz 15 anos que Deus está renovando as misericórdias dele. Todo dia. Aguentando aquele pequeno rei que habita em você. Que é você mesmo. O chamado eu. Jesus diz, meus irmãos, vinde a mim. Vinde a mim. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vinde a mim e encontrareis descanso. Arrependa-se, creia. Reconheça que você é um mini Nabucodonosor, só que é pobre. Reconheça que o seu coração é igual ao dele, igual ao meu. Arrependa-se e confie na palavra de Deus. Creia no que Deus diz, meus irmãos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia diz, como? Deus manda o Filho bendito dele para morrer e nós negligenciamos. Como escaparemos nós? Como? Se negligenciarmos tão grande salvação. Que o Senhor opere nessa assembleia. Que Ele troque corações. Que o Senhor Jesus Cristo receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor que lhes são devidos. Em nome de Jesus. Amém.